Deputado Eduardo Rocha, obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência e quero aqui continuar o debate, o bom debate aqui a respeito dessa questão do ex-presidente Lula. Fica claro e evidente a dificuldade de se defender o indefensável. Com todo respeito, deputado Barbosinha, mas a ginástica que se faz quando a pergunta fatal vem, qual que é a prova? Onde está a prova? Ela é mirabolante. Né? Sabe por quê? Porque não existe. Pode ler o processo inteiro, Vossa Excelência, deputado Pedro Kemp, como vários juristas já leram esse processo inteiro, de trás para frente, de frente para trás, a tal das evidências. E aí, legal, vamos chegar aqui, nós vamos falar do rito processual, deputado Pedro Kemp, da competência do juiz, né, da região. Esse rito já foi bem colocado aqui na primeira discussão, momento nenhum aqui eu ouvi ninguém contestar com relação ao rito. A questão não é o rito, quando nós qualificamos como tribunal de exceção, é porque excede, porque é injusto, porque não se comporta com aquilo que está preconizado nas leis brasileiras, é por isso que é um tribunal de exceção. Quando eu falar que o princípio do contraditório, que a defesa do ex-presidente Lula teve acesso a todas as informações, não teve. Não teve, foi colocado a todo momento. Sabe qual que é o problema? São dois. Primeiro, que a mídia não dá para essa questão o mesmo espaço, a mesma repercussão que dá para a acusação. Não dá para a defesa. Não dá. Segundo, que muitas vezes as pessoas, né, querem acreditar naquilo que elas querem ouvir e dar sentido àquilo que elas acreditam. Isso aqui é contra o Lula, então eu vou ouvir. Então me cai bem. A favor do Lula, não. Eu não quero nem ouvir. Lula ladrão, devolve o dinheiro do povo brasileiro. Tá bom, mas cadê qual dinheiro? De qual dinheiro que nós estamos falando? De qual ato que caracteriza como chefe de quadrilha que nós estamos falando? Qual que é o ato? Não fala. Não fala. É uma dificuldade porque não existe. De qual mala de dinheiro que nós estamos falando? De qual apartamento com dinheiro que nós estamos falando? De qual ligação lá, o grampo, que foi ouvido, a conversa que nós estamos falando, de qual que nós estamos falando? Não tem. É esse que é o problema. E aí é que é a dificuldade, e por isso que está caindo no descrédito. E por isso que a fragilidade dessa sentença, isso está se tornando, está ficando no mundo. Essas pessoas vão acabar entrando na história, para o mundo, né, vai virar chacota, por conta disso, de querer um processo extremamente conturbado, comprometendo a credibilidade que a justiça tem que ter, colocando o mundo judiciário em dificuldade, porque tem que se dividir, embora todos estudaram nos mesmos livros, leram a mesma Constituição, se dão ao direito de fazer interpretações diferentes. Por quê? Sabe por quê? Na minha convicção, na minha forma de pensar, deputado Barbosinha, todos nós sabemos que, durante anos, uma boa parte da grande mídia foi mostrando para o Brasil que o ex-presidente é ladrão, que o ex-presidente era chefe de quadrilha, e foi induzindo. E aí o povo vendo, lembra aqueles gráficos no Jornal Nacional, pilhas e pilhas de dinheiro, as pessoas olhando aquilo falam, meu Deus, qualquer um se indigna, e vai crescendo aquela raiva interior. E eu aqui com a minha vida sofrida, e esse povo ladrão, isso é um absurdo. Tem gente querendo matar, e começou a se plantar o ódio nesse país. Olha o tamanho da irresponsabilidade. Começou a se plantar o ódio nesse país. E o ódio é um sentimento, senhor presidente, que é pura emoção. Não cabe razão no ódio. Porque é a pergunta mais simples desse processo inteiro, aqueles que estão carregados, motivados com esse ódio, não conseguem responder. Aqueles que não têm o ódio no coração param para pensar, e geralmente quando param para pensar, firmam a sua posição com relação de que não existe absolutamente nada de concreto nesse processo. Porque os que estão motivados pelo ódio, não quero saber, é ladrão. Mas como que é esse negócio? Não quero saber, é ladrão? Tem que saber. Justiça precisa ter prova. A acusação precisa dizer por que está acusando, comprovar. É ladrão que tem dinheiro, não sei aonde. Aonde?
Essa vida desse homem foi revirada de cima para baixo, de baixo para cima, não se achou conta no exterior, não se achou conta no Brasil, não se achou fazenda, não achou gado, não achou nada. Achou um apartamento lá na praia do Guarujá, que não é a mais badalada, a mais sofisticada, né? Que tenta se atribuir e não consegue se provar que o apartamento é do homem, pelo amor de Deus. E aí, não, mas nós temos que condenar, não, nós temos que matar, não, nós temos que jogar do avião para baixo. Olha o tamanho da maluquice, gente. Isso é que mais me entristece. Nós estamos falando de vidas humanas, estamos falando de gente, de um homem que, quer queira ou quer não, construiu uma história carregada de dignidade. Porque se não fosse assim, teria sido interrompida a história desse homem lá no nascedouro, no começo, para não chegar onde chegou. Ah, se fosse com o presidente Lula que aparecesse uma mala de dinheiro, hein? Ah, se fosse no apartamento do presidente Lula que achasse um monte de coisa, dinheiro, como acharam em um monte de lugar. Ah, se fosse o áudio dizendo que ia matar, se fosse a voz do presidente Lula e não de outros que foram colocados. E tantos outros exemplos que nós vemos todos os dias. É essa indignação que toma conta quando a gente vem se manifestar. Não é na defesa do ex-presidente Lula, é pela legalidade, é pela observância da Constituição e das normas jurídicas desse país. É simplesmente por conta disso. E também para que a gente possa tirar... Deputado Amarildo, Vossa Excelência põe mais 3 minutos. Já estou encerrando, senhor presidente. Para que a gente possa fazer qualquer discussão, mas do ponto de vista da razão, para tirar o ódio, sabe? Para tirar essa coisa que vem se expandindo no nosso país e que não pode dar razão, aliás, não pode dar um espaço a um tratamento que seja racional, com lógica. E por isso que fica a pergunta que não quer se calar. Qual que é a prova que levou o ex-presidente Lula a estar lá encarcerado hoje, lá em Curitiba? Nenhum momento aqui se pede tratamento diferenciado. Não tem tratamento diferenciado. Reafirmei aqui. O que serve para o Lula tem que servir para qualquer cidadão nesse país. Mas nem a mais, nem a menos. Então, não poderia também ser reivindicado nessa tribuna uma posição que não fosse essa. Então, a nossa indignação é simples. O judiciário, a grande mídia, os homens públicos, aqueles que têm um posicionamento diferente, é simples, tem que responder isso, não é para mim, não é para o PT, é para o mundo. O mundo quer saber por que mesmo que o ex-presidente Lula está preso. É essa. Ah, porque o Sérgio Moro falou. Sérgio Moro falou? Como que é esse negócio? Ele, mais do que ninguém aqui, usando o que o deputado Barbosinha falou, que o deputado Barbosinha falou, porque o ex-presidente Lula, ele mais do que ninguém, não poderia ter cometido nenhum tipo de ilicitude por ter sido presidente da República, e eu concordo, e é por isso que eu questiono aqui a prova que não existe, mas eu quero devolver também a mesma afirmação. O juiz Sérgio Moro, ele mais do que ninguém, por ser juiz de direito, tem que preservar a lei, observar a lei, observar e obedecer à Constituição, ele mais do que ninguém, até porque ele está julgando, ele está mexendo com a vida das pessoas. A obrigação é maior dele do que qualquer outro cidadão, se for seguir o mesmo raciocínio do deputado Barbosinha. Então, essa que é a questão fundamental. E enquanto, vou terminando aqui, senhor presidente, vou fazer aqui uma premonição. Enquanto não for respondida essa pergunta, qual que é a prova de que aquele triplex é do ex-presidente Lula ou o sítio de Atibaia dele, se não aparecer prova, enquanto não tiver prova, cada vez mais vai se reafirmando para o Brasil e para o mundo que é uma prisão política condenada por um tribunal de exceção. Muito obrigado, senhor presidente.